Programa de Bem com a Vida. Oferecimento: Agência Digital Triares, Restaurante Sabor de Casa e Pizzaria Sabor em Dobro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se nós não mudarmos hoje as questões alimentares e também atividades físicas, teremos uma futura geração de obesos. Quem vai conversar com a gente a respeito disso é a endocrinologista, a doutora Denise Campos. Como vai, doutora? Um prazer estar recebendo a senhora aqui no programa de Bem com a Vida. Queria que a senhora falasse um pouquinho do cenário da obesidade no Brasil e no mundo. Hoje no Brasil a obesidade chega a 54% da população, tá? É quase que uma epidemia, né? Então o governo tem se preocupado muito em prevenir, né? Ele tem ações hoje em dia que ele quer prevenir, como dieta, atividade física, né? Propor nas escolas, academias em rua. Então é uma proposta, né? Agora, o mais preocupante é a população que está já obesa, que precisa ser tratada, né? Precisa ser bem orientada, entender o que é uma obesidade. Não é só dizer fecha a boca, né? São várias situações que acomete a pessoa para levar ela a ser obesa. É claro que quando se fala em obesidade, o paciente geralmente ele come muito, mesmo que ele diga que não coma nada, mas o sedentarismo é muito grande, né? Então, assim, nós não temos perfil de atleta. A gente não gasta o que come. Então, a gente acumula mais do que gasta. Às vezes nem come tanto, mas o pouco que come não é queimado também, né? Não, porque ele não entende que ele precisa comer muito pouco e gastar mais. Então, às vezes, a gente come 2.000 calorias no dia, que mandam a gente comer, mas a gente não tem atividade para gastar as 2.000 calorias. Então, a gente precisa gastar, para gastar essas 2.000 calorias, você tem que ficar 2, 3 horas numa academia. E a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e que tem um leque que gera várias outras doenças, não é isso, doutora? Fala um pouquinho dessas doenças que podem ser geradas através da obesidade. A obesidade, geralmente, ela gera, quando o paciente está obeso, ele ganha um novo sistema endócrino. Por isso que ela é tão complexa, né? É como se tivesse uma doença autoimune. Então, vai estar aí a hipertensão, a diabetes, né? Até mesmo o hipotiroidismo, que acompanha junto, né? O metabolismo fica mais lento, tá? E por isso, talvez, a dificuldade de se perder peso. O colesterol, aumento do triglicérides, que vai levar esse paciente futuramente a problemas cardíacos, a parada cardíaca. Diabetes é uma das doenças envolvidas aí que fazem parte desse leque. Nós estamos no Brasil há 4 milhões de diabéticos, né? E se continuar nessa toada, nós vamos chegar a 10 milhões. E um dos fatores que está aumentando a diabetes no Brasil é a obesidade. Então, com a parada até dos inibidores de apetite, que foram proibidos, então, o aumento dessas doenças estão bem mais visíveis. Nós, obesos, né, pulamos, né, de 30 e pouco para quase 50%. Quase mais do que isso, né? De acordo com o Ministério da Saúde, esse número chega a 54% já da população brasileira, não é isso? Ao ponto de se revisar novamente o retorno da medicação, claro, acompanhado por médico, se for necessário, né? Porque a obesidade tem vários fatores. Às vezes, as pessoas estão engordando por quê? Comem, dizem até que comem pouco, e a gente tem que acreditar, mas na somatória do gasto dela é pequeno, tá? Além dos fatores emocionais que levam também o sujeito a ficar obeso. Dependendo do que ele está vivendo, ele está tão ansioso que ele come um doce, quer comer um salgado, come um salgado, quer comer um doce. Então, assim, essa obesidade dele é devido à própria situação que está levando ele a engordar.
É o que a gente comentou, é um leque, né? A obesidade, ela traz um leque na vida do paciente e que tem a questão emocional, tem a questão psicológica. Psicológica, sedentária, né? Eu sou médica, como profissional, a gente quase não tem tempo de fazer atividade nenhuma. Aí às vezes fala, não, mas às vezes você tem que escolher. Às vezes a maioria dos pacientes tem 2 empregos, 1 emprego. A mulher, principalmente, que com o avanço da idade, o metabolismo dela diminui, tá? E quando chega a menopausa, vai embora, não tem jeito. Mesmo ela sendo ativa, fazendo atividade, ela vai ganhar peso, porque ela não tem mais como queimar o que ela come. Então, é necessário que a jovem, a menina, a adolescente, a adulta, entenda que para ela chegar pós-menopausa e ter um peso, ela vai ter que entender todos esses... O quanto antes, né? Porque após menopausa ninguém emagrece. A gente volta já já no segundo bloco. Continuamos com a doutora Denise Campos para falar sobre a obesidade. Be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. Tem sabor de novidade pintando na região. Venha comemorar sua festa no novo espaço buffet Sabor em Dobro. Salões amplos para 40 e 80 pessoas. Faça a sua encomenda de doces, bolos e salgados ou realize qualquer evento na Sabor em Dobro. Ligue já 3271-9912. Agora tem pizza Sabor Família. Uma novidade saborosa saindo do forno da Sabor em Dobro. Sabor em Dobro. Delícias que fazem a alegria da sua festa. Telefone 3221-4285. De volta no segundo bloco com a doutora Denise Campos para falar sobre obesidade. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Doutora, nós comentamos no primeiro bloco a respeito dos medicamentos inibidores, né? A Anvisa suspendeu esses medicamentos por um tempo provisório e viu que o número de obesos aumentava, a porcentagem dos obesos e também do número de cirurgias bariátricas aqui no Brasil e resolveu liberar novamente os medicamentos. É uma situação que se faz necessária porque o obeso... A pessoa que está obesa inicialmente, ela precisa de estímulo e ela tem fome. Ela tem fome, primeiro porque o hormônio dela da fome continua alto. Ele não faz o ciclo de 24 horas e abaixa. Então, esse obeso, ele assalta a geladeira à noite. Ele come mesmo. Então, para ele fazer uma restrição severa, para ele poder perder peso, ele diminuir o hábito dele, até ele mudar de hábito, ele precisa emagrecer, ele precisa ver que ele está sendo, o que ele está fazendo está tendo resultado. Então, é necessário a dieta? É necessário a atividade física? Mas o obeso, ele precisa também da medicação. Como o hipertenso, precisa controlar a sua pressão. Como diabético, precisa do controle da sua medicação para baixar a sua glicemia. E o obeso precisa do inibidor para tirar a fome, para dar estímulo a ele entender que ele precisa comer pouco por um período de tempo até ele criar um hábito. A vida é um hábito, né? Se você tem o hábito de fazer atividade e comer pouco, se você sentar e comer muito, você vai passar mal.
Se você não fazer a sua atividade física diária, você vai sentir falta. Então, o obeso, ele precisa aprender isso. Principalmente os grandes obesos, que inicialmente eles não podem fazer atividade física, porque senão vai detonar joelho. Sim, prejudica todas as articulações, né? A senhora comentou também a respeito da mulher que muda o metabolismo, chega aos 40, 50 anos, dá uma mudança no metabolismo e isso faz com que ela, às vezes, ganhe muito peso. E então é necessário que tenha uma conscientização e uma conduta desde cedo na questão alimentar e na questão de atividades físicas. Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela não tem mais metabolismo. Para ela se manter no peso que ela deseja, ela só pode comer 1.200 calorias. E se ela for atleta, 1.500 calorias. Então, a gente não está falando aqui de emagrecer. A gente está falando de manutenção. Então, se essa mulher não vier educada até essa época, como ela vai fazer? Aí não consegue manter, de fato. Não tem como. Ela não tem mais hormônio. Todos os seus hormônios foram embora. É diferente do homem, né? O homem, o metabolismo dele é excelente em relação à mulher. Então, ele fecha a boca e faz atividade, mesmo com 50 anos, 60, 70, se ele conseguir, ele vai emagrecer. A mulher, não. A mulher vai ter que passar fome mesmo, aprender a comer muito pouco. Agora, doutora, queria que a gente falasse um pouquinho a respeito daquela criança, né, que às vezes já nasce obesa. Às vezes você vê um bebê que já nasce com 5 quilos, com 5,5 quilos e continua isso. Ele é um forte candidato para ser um adulto obeso? Sim. Ele já tem a tendência a ter obesidade na fase adulta, tá? O que a mãe precisa tomar cuidado com esse bebê é não oferecer a ele, ensinar ele a comer coisas saudáveis desde criança, tá? Além da atividade física, que é fundamental. Física, na época que ele chegar próprio, né, para a idade dele fazer. Até porque hoje a gente sabe daquela questão do mundo virtual, né? Hoje as crianças estão muito mais ligadas ao computador, ao videogame, ao aparelho. Enfim, esqueceram um pouquinho das atividades físicas que isso acontecia nas gerações anteriores. Hoje esse cenário é completamente diferente. Então, cabe aos pais determinar horários. A criança precisa de ter normas. Ó, esse horário você vai praticar atividade, esse horário videogame. Agora, o que as famílias hoje também fazem muito é estressa muito a criança. A criança faz inglês, faz ginástica, faz aula, chega uma hora que ela não quer mais nada. Ela senta no videogame e fica ali comendo e jogando videogame. Então, assim, é preciso redistribuir, redescobrir aquele tempo que a gente corria, que a gente brincava, que hoje não existe mais, né? E quanto às questões alimentares, a gente sabe que as verduras, os legumes, as frutas não fazem tanto parte das mesas, né, da mesa dos brasileiros hoje. Com a criança tem que ter troca. A criança gosta de brincar, porque a criança tem um problema. Ela tem preguiça de sentar e comer, porque ela quer brincar, quer jogar, ela quer fazer qualquer coisa. Então, comer para ela é um hábito assim que vai tirar ela da programação dela. É importante que a mãe também seja criativa, né? Às vezes fazer uma coisa diferente. E oferecer a ela coisas naturais. Uma fruta, uma cenourinha cortada, como fosse um palitinho, para ela brincar. E ali ver, entendeu? Porque é fácil, né? Bom, doutora, então eu queria que a senhora desse uma dica primordial para quem quer se manter dentro de um bom peso. Comer pouco, uma boa alimentação, pode-se comer de tudo, tá? Mas desde que seja equilibrada. Desde que seja equilibrada, pouco. E gastar muito, principalmente aproveitar a praia, já que a gente mora numa região praiana, andar bastante, ser mais ativo. Não é ir para a academia virar atleta, mas ser ativo, estar sempre em atividade, mesmo dentro do trabalho. Ok, essas foram as dicas da endócrina Denise Campos. Muito obrigada, doutora. Um abraço. São as dicas para quem quer viver de bem com a vida. De bem com a vida. Programa De Bem com a Vida. Oferecimento. Agência Digital Triares.
Restaurante Sabor de Casa e Pizzaria Sabor em Dobro.